A paz do Senhor, queridos irmãos, agora chegamos no segundo trimestre do ano de 2025, começando aqui com essa nova lição. Comentarista aqui, Helenay Cabral, que colocou sobre o título "E o Verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor". A lição bíblica é dividida em 13 aulas. E a primeira está sobre o título de "O Verbo que se tornou em carne". A data aqui é do dia 6 de abril de 2025. O texto-áureo dessa lição: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade". Está no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14. Verdade prática. O Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. A leitura bíblica em classe você vai encontrar no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Essa lição também vai apresentar 3 objetivos. E o primeiro é apresentar as informações introdutórias sobre o Evangelho de João. O segundo é revelar o Senhor Jesus como o Verbo de Deus. E terceiro é explicar, tanto doutrinariamente como biblicamente, a manifestação do Verbo. Aqui a palavra-chave dessa primeira lição é encarnação. Antes de entrarmos pela lição, queria dizer para os irmãos que se inscreva no canal. Aperte lá em se inscrever, aperte no sininho para receber as notificações. E também comenta, compartilha, dê um like para poder estar incentivando essa escola bíblica aqui, para que ela possa evangelizar pessoas e pessoas possam vir para Jesus através dessa palavra. Você compartilhando, você está contribuindo com essa pregação, com essa palavra que alcance corações que precisem dessa palavra para receber Jesus em suas vidas. Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe e comente. Na introdução dessa lição está assim: neste trimestre vamos estudar o Evangelho de João, em comparação com os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. O de João destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. O autor deste evangelho, o apóstolo João, redigiu este valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos. Que possamos também ser fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O primeiro tópico dessa lição está o Evangelho de João. Esse primeiro tópico ainda tem 3 subtópicos, e eles estão sob o título: o primeiro é autoria e data, o segundo, propósito do Evangelho, e o terceiro, a natureza de Jesus. Autoria e data é o primeiro subtópico desse primeiro tópico. A autoria desse Evangelho é atribuída a João, o apóstolo do amor, o apóstolo que estava com Jesus, aquele que reclinava a cabeça nos ombros de Jesus. Aqui, o nosso comentarista vai colocar também que alguns pais da igreja reafirmaram isso, se reafirmaram a autoria do apóstolo João desse evangelho, que nem Irineu de Lyon. João, o discípulo do Senhor que também repousou sobre o seu peito, publicou o evangelho enquanto vivia em Éfeso, na Ásia. Isso aqui, Irineu de Lyon, vai combater as heresias, autenticando o evangelho atribuído ao apóstolo João. Ele escreveu isso. E sendo Irineu ainda, ele era discípulo de Policarpo. Policarpo aqui era discípulo de João, esteve com João. Ele viu, presenciou a escrita. Lá no capítulo 21, do versículo 20 ao 24 do Evangelho de João, o próprio João vai dar, ele mesmo falar dessa sua autoria ao livro, ao Evangelho. Está assim lá no capítulo 21, do versículo 20 a seguir. O versículo 20 está assim: "E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito. E que dissera: Senhor, quem é que te há de trair?" O versículo 21. "E vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Segue-me tu." No versículo 23. "Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importe a ti?" No versículo 24. "Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, sabendo
que o seu testemunho é verdadeiro. Aqui o próprio escritor do livro do Evangelho de João, sendo o próprio João, está dizendo aqui que ele escreveu todas essas coisas. Então aqui a autoria desse Evangelho, além de ser confirmado pelos pais da igreja, o próprio João vai, no seu Evangelho, dizer que ele é o escritor do livro de João. Agora, a tradição da igreja primitiva sustenta de maneira sólida que João, o discípulo amado, foi o autor do quarto Evangelho. As evidências internas e externas confirmam que ele escreveu na Ásia Menor, em Éfeso, entre o final do século I. Aqui está a autenticidade do Evangelho, autenticado pela igreja primitiva e os seus pais da igreja que deram, e essa veracidade mostra, além do Evangelho, mostra também como uma afirmação externa. Tem as afirmações internas que estão no Evangelho, e essas aqui é externa, e a igreja autenticando. No segundo subtópico está o propósito do Evangelho. Qual é o propósito do Evangelho de João? O propósito do Evangelho de João é claramente declarado pelo próprio autor. Ali no livro de João, no capítulo 20, versículo 31, assim, versículo 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. O versículo 31. Este, porém, foi escrito para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aqui o versículo 30 e 31 mostra esse propósito que o Evangelho de João traz. Na verdade, ele vai operar na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão escritos no livro, né, na Bíblia. Não cabe. Não cabe dentro dos Evangelhos. Então são muitas coisas que Jesus operou que não foi mencionado nos Evangelhos. Só alguns. Aqui Jesus está chamando a atenção a respeito da fé, para que creiam em Cristo. Aqui é o objetivo do Evangelho. O propósito do Evangelho é trazer ao conhecimento do ser humano, daqueles que estavam presentes ouvindo a palavra de Deus, em crer que ele é o Filho de Deus, e em crer que ele foi enviado por Deus e que se encarnou em nosso meio para que nós encontrássemos um caminho para retornar a Deus. Um dos propósitos aqui é apresentar Jesus como o Filho de Deus. João vai enfatizar a divindade de Cristo, começando já no prólogo, ali no Logos, no verbo, ali, né? No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Aqui o verbo é palavra. A palavra de Deus aqui é Jesus, né? Que está desde lá da criação, da formação de tudo. Ali Jesus já estava, então ele está mostrando que Jesus é o próprio Deus, o Deus enguardado. Agora os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, vai destacar mais eventos da vida de Jesus, e João vai mostrar a identidade divina de Cristo e mostrar que ele é o Messias prometido e é o Filho de Deus. E esse objetivo é levar as pessoas à fé em Jesus. A fé em um Deus todo-poderoso que se encarnou, tomou forma de homem para sofrer as nossas perseguições e paixões, né, e provar para o homem que através do próprio Senhor Jesus, da sua morte vicária, esse propósito do livro de João mostrar que chegaremos a Deus através de Cristo. Jesus, aqui o apóstolo João vai construir um evangelho e mostrar o nosso Senhor Jesus. Nessa construção ele vai mostrar 7 milagres, né, que Jesus fez, que ele escreveu no seu evangelho, como transformação de água em vinho, que está lá em João, no capítulo 2, do versículo 1 ao 11, a ressurreição de Lázaro, que está em João, no capítulo 11, também oferecer a vida eterna através da fé em Cristo. Aqui o apóstolo João vai deixar claro, que nem ali no capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele está mostrando Jesus como um caminho para ter a vida eterna. Esse é o propósito aqui maior do Evangelho de João. Mostrar a natureza de Jesus humana e mostrar também que ele é divino, que as coisas se completa, a nossa salvação se completa nele, né? Ele vai instruir Nicodemos a aprender, né? Mesmo sabendo de todas as coisas, assim como a lei mostrava, era um erudito da lei, mas ainda não conhecia o caminho certo para a salvação. Jesus vai falar assim que aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino do céu. Mas é necessário nascer de novo. É necessário
sepultar essa velha natureza para sair dali, vivificado em Cristo. Por isso que lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, Jesus ali o apóstolo Paulo vai mencionar que somos almas viventes, mas é o segundo Adão, o primeiro alma vivente, e o segundo Adão, o espírito vivificante. Então temos que entrar pela natureza do segundo Adão e ser vivificados em Cristo. Assim, o Evangelho de João vai trazer esses relatos e mostrar para nós como chegarmos a Deus, como estar na presença de Deus, através do teu Filho amado Jesus Cristo. Esse é o propósito desse Evangelho. Ele vai ter um propósito teológico, evangelístico e apologético. Ele também vai combater como combateu as heresias no passado. Isso nós aprendemos na lição do primeiro trimestre, o propósito desse Evangelho. É isso, ele é apologético, ele é evangelístico, ele é teológico. E esses são os propósitos do Evangelho de João, aí para a sua autenticidade, diferente dos sinóticos. Ele vai trazer a veemência, a verdade de um Deus Altíssimo encarnado em forma humana. A natureza de Jesus. O Evangelho de João vai apresentar claramente a natureza de Cristo, destacando tanto a sua divindade quanto a sua humanidade. Aqui o Evangelho vai construir para demonstrar que Jesus é Deus encarnado, o Messias prometido e o Salvador do mundo. A divindade de Cristo. João enfatiza que Jesus é Deus desde a eternidade e o Criador do universo. Isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso está lá no versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 1 do Evangelho de João. Lá no capítulo 8 de João, versículo 58, Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui identifica com o nome divino de Deus, por exemplo, lá em Êxodo, do capítulo 3, versículo 14. Eu sou o que sou. Ali quando dirige essa palavra a Moisés, quando Deus vai enviar Moisés para libertar o povo do Egito. Aqui o próprio Senhor Jesus vai falar lá no capítulo 10, versículo 30, que eu e o Pai somos um. E o Evangelho de João vai mostrar esse eu sou também dito pelo próprio Senhor Jesus. Lá no versículo 14, versículo 9, diz que quem me vê a mim, me vê o Pai. Essa é a parte que mostra, né, a divindade de Cristo. Ali o eu sou, a qual o Senhor Jesus se refere, quando ele diz eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, você vai encontrar esses ditos de Jesus no Evangelho de João. No capítulo 6, versículo 35, também no capítulo 8, versículo 12, no capítulo 10, do versículo 9 ao 11, no capítulo 11, versículo 25, também no capítulo 14, versículo 6, e o capítulo 15, versículo 1. Você vai encontrar essas passagens e você vai ver o próprio Senhor Jesus dizendo eu sou. Eu sou aqui no contexto de Deus. Ele é Deus, faz parte desse Deus trino, dentro de uma essência de Deus. Ele está ali, quando fala eu sou, se manifesta um Deus entre nós, assim como está lá em Isaías, no capítulo 7, versículo 14, que chama de Emanuel, que significa Deus conosco. É Ele conosco, habitando em nosso meio. Então esse eu sou, dirigido pela boca do próprio Senhor Jesus, sendo Ele Deus, a sua parte da sua divindade. Agora também João vai enfatizar a sua natureza humana. Ele destaca totalmente essa divindade de Cristo, mas também afirma que se tornou plenamente humano. Lá em João, capítulo 1, versículo 14, que é o textuário da lição, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João, capítulo 4, versículo 6 ao 7, Jesus sente cansaço e sede junto ao poço de Jacó. Uma passagem muito linda que fala da samaritana, da mulher que foi buscar água e teve um encontro com Jesus Cristo. João, capítulo 11, versículo 35 também, relata ali Jesus, mostrando que Jesus se compadece pela morte de Lázaro e a família em pranto. Jesus vai sentir se comovendo profundamente, e o versículo vai dizer assim, Jesus chorou, mostrando a sua humanidade com compaixão. Em João, no capítulo 19, versículo 28 ao 30,
Na cruz, Jesus expressa sua dor e sede, confirmando a sua experiência humana. Ele vai sentir sede, né? Ele sente dor. Ele é um homem também, com a sua natureza humana. Agora, Cristo, ele se torna um mediador entre Deus e os homens. Por quê? Porque sofreu o que nós sofremos, sendo ele Deus. Aí a Bíblia vai falar que Deus exalta o seu nome sobre todos os nomes. Essa parte aqui é da natureza humana, porque a natureza divina não precisa ser exaltada, porque ele é Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. Mas Deus vai exaltar a parte humana, porque venceu o mundo. Sofreu as paixões e derrotou todas. Foi tentado pelo diabo, mas o diabo sucumbiu sobre os seus pés. Jesus aqui, 100% Deus e 100% homem. Então, o Evangelho de João vai apresentar Jesus como aquele que liga Deus e os homens. Sendo plenamente Deus e plenamente homem, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você vai ver esse versículo lá em João, no capítulo 1, versículo 29. E também é o único caminho que leva a Deus, no capítulo 14, versículo 6. O Evangelho de João vai apresentar a natureza de Cristo de forma única, né? Enfatizando a sua divindade absoluta e a sua humanidade verdadeira. Ele é Deus encarnado que veio para dar vida eterna a todos que nele creem. Então precisa entrar pelo caminho que é Cristo, andar em verdade para alcançar a vida eterna com ele. O segundo tópico dessa lição, Jesus, o Verbo de Deus. O primeiro subtópico é a revelação que ultrapassa o passado. Esse primeiro subtópico, uma revelação que ultrapassa o passado, o apóstolo João, no Evangelho de João, ele vai apresentar Jesus Cristo, o próprio Deus, como Logos, ou a palavra que ele está, ultrapassa toda a história do passado. Ele é antes de todas as coisas. E a Bíblia vai falar que, através do evangelista João, ali no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, vai mostrar que Jesus está no princípio, e no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Então, o que mostra o Verbo, que é Logos, a palavra de Deus, a ação de Deus, está lá no princípio, na criação de todas as coisas. Jesus preexiste a criação. Ele é eterno e divino, sendo aquele que por meio de quem Deus criou todas as coisas. Você vê que aqui o próprio Senhor Jesus, ele vai dividir nossa história, ele vai dividir o nosso calendário. Então você vê lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, está assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então você vê que Jesus chega num tempo, da qual, dali para frente, da morte de Cristo, ali há uma divisão, porque a lei vem, cumpre nele. Aí passando pelo tempo agora da graça, não mais pelo tempo da lei. Vemos ali uma divisão de eras, o próprio Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, no capítulo 1 e o versículo 20, diz assim, na sua primeira carta, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesta nesses últimos tempos por amor de nós, por amor de vós, de nós. Essa manifestação do amor de Deus, aqui nós vemos que ele já era conhecido, mas manifestou agora por causa do grande amor de Deus pelas nossas almas. E também lá em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, você também vai encontrar uma manifestação da palavra de Deus a respeito de que Jesus ultrapassa toda essa ideia de passado e adoraram a todos os que habitavam sobre a terra. Esse cujos nomes não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Você vê que a história a respeito de Jesus mostra lá no deserto, mostra lá no tabernáculo. Quando você vai entrar no tabernáculo, a primeira porta chama caminho, a segunda porta chama verdade, e o véu da separação chama vida. É o mesmo termo usado por Jesus no capítulo 14, versículo 6 de João, que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você vê que para entrar pelo caminho de Jesus, você precisa de renúncia, de confessar os seus pecados, de sacrificar para te purificar. Precisa passar pela pia para se lavar, para se batizar, para estar limpo.
e entrar pela palavra, entrar pela verdade, uma vida de verdade, viver na verdade, renunciar à natureza pecaminosa e começar a andar em novidade de vida, andar em verdade com Deus, para que você possa entrar onde está Deus, que Deus está no lugar santíssimo, e só pode entrar lá quem estiver santo ou santificando-se. Por isso que a Bíblia vai falar em Hebreus que sem a santidade ninguém verá Deus. Então aqui essa ideia de passado, de ultrapassar o passado, a respeito do verbo de Deus, é que no passado ele era conhecido como a palavra, a ação de Deus. Deus planejava e agia através da sua palavra, e o Espírito Santo dando vida. Então a gente vemos que essa ideia aqui, que está no primeiro subtópico da lição, que é a revelação que ultrapassa o passado, nós vemos Jesus Cristo, lá no Antigo Testamento, agindo a favor da humanidade. Se você abrir a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 2 a seguir, diz assim, 1 Coríntios capítulo 10 e 2 diz assim, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Versículo 3, e todos comeram de uma mesma comida espiritual. O 4, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo, o próprio Senhor Jesus lá no deserto, ultrapassando toda a ideia de passado. Ele mesmo vai falar lá em João, capítulo 14, versículo 9. Jesus diz, quem me vê, vê ao Pai, indicando que ele é a manifestação visível de Deus. A palavra Deus aqui abrange Pai, Filho e Espírito Santo. Quando ele fala que ele é Deus, porque ele está direcionando a um Deus único. E ele vai falar aqui que ele é antes de Abraão. Antes que Abraão surgisse, ele diz, eu era. Quer dizer que ele está presente em toda a história da humanidade, em todos os planos de Deus. Tudo isso ultrapassa qualquer ideia que traz a respeito da revelação dele no passado. Jesus é o verbo de Deus transcendente à revelação do passado e é a manifestação suprema e final de Deus ao mundo. Ele não é apenas traz a mensagem de Deus, mas é a própria mensagem, é a própria palavra, tornando a comunhão com Deus acessível a todos que creem. Aqui é o objetivo dessa lição, desse livro, desse evangelho, que é trazer a fé num Deus que enviou seu Filho para resgatar todos aqueles que estavam perdidos. O segundo subtópico do segundo tópico dessa lição está assim, a natureza fundamental do verbo. O Evangelho de João vai enfatizar essa natureza, né? O verbo, os logos. Ali em João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, e depois o versículo 14, vai revelar 3 aspectos essenciais dessa natureza, que é a eternidade, divindade e encarnação. A eternidade, confirmada ali no João 1:1, no princípio era o verbo. Isso mostra que o verbo não foi criado, mas já existia antes da criação do mundo. Ele transcende o tempo, é eterno, assim como Deus. Essa ideia ecoa de Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ali tem uma ação da palavra. Pela sua palavra tudo foi criado. Então aqui nós vemos da natureza, esse aspecto da natureza, que é a eternidade, que ecoa aqui dentro da Bíblia, indica que isso estava presente antes do começo de todas as coisas. Ainda mostrando aí no versículo 1, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui João afirma a divindade do verbo, ou seja, Jesus é Deus, e ao mesmo tempo distinto do Pai. Ele estava com Deus mostrando uma relação eterna dentro da Trindade, mas ao mesmo tempo era Deus, possuindo a mesma essência divina e os mesmos atributos, que são incomunicáveis, que ele é a própria onipotente, onipresente e onisciente. Essa onipresença dele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E conhecer toda a eternidade e tudo que está no passado, tudo está patente aos seus olhos. Então aqui essa natureza divina está mostrando aqui no Evangelho de João, para mostrar para aqueles que se aproximavam de Jesus, estava se aproximando de um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. O próprio João, ali no versículo 3, vai dizer, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
Isso afirma que Cristo é o agente principal, um dos agentes principais da criação. Confirmando a sua soberania, poder divino, esse conceito está alinhado com Colossenses, lá no capítulo 1, versículos 16 e 17. Que ele declara que tudo foi criado por meio de Cristo e para ele. Vamos ler lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17. Versículo 16 está assim: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. O 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. A gente vemos no Evangelho a eternidade de Jesus e a sua divindade. Ele é eterno e também tem a sua natureza divina, a sua divindade e a sua eternidade, como Deus. E também no versículo 14 do primeiro capítulo de João, e o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Então aqui a gente fala da parte humana, da natureza humana, da encarnação, aonde ele se vem como homem, né? Os verdadeiros aspectos, esses três aspectos da natureza do Senhor Jesus. Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Capítulo 1, versículo 14 de João. João revela que o Verbo se tornou humano, assumindo plenamente a natureza humana, sem deixar de ser Deus. A palavra habitou no original grego significa armou sua tenda. A referência à presença de Deus no meio do seu povo, como no tabernáculo do Antigo Testamento. O tabernáculo ali armou a tenda, e Deus habitou no tabernáculo, num lugar santíssimo. Estava no meio do povo. E aqui, esse verbo aqui do grego, né, que é habitar, significa no original do grego é armar a tenda, estar, tabernáculo, estar presente no meio do povo. A natureza fundamental do verbo pode ser resumida assim: eterno, sempre existiu antes da criação; divino, Deus e compartilha da mesma essência do Pai, é o Deus dentro de uma trindade, que tem os mesmos atributos do Pai. Criador, tudo foi feito por meio dele. Encarnado, tornou-se humano para revelar Deus e salvar a humanidade. Ele é o verdadeiro embaixador do céu na terra, trouxe as novidades celestiais para dentro do coração do homem. Jesus, o Verbo de Deus, é a máxima revelação divina e o único caminho para a vida eterna. Aqui a verdadeira natureza, aqui que diz esse segundo subtópico, a natureza fundamental de Jesus Cristo se resume a isso. Finalizando o terceiro subtópico do segundo, no princípio era o Verbo. Aqui referindo ao Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1. A frase no princípio era o Verbo, ali, ela é uma das declarações mais profundas da Bíblia sobre a eternidade, divindade, preexistência de Cristo. Agora, analisando essa frase, no princípio, a eternidade do Verbo, a expressão no princípio remete diretamente a Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vai trazer lá para o princípio da criação. Ali, quando Deus cria os céus e a terra, isso indica que o Verbo já existia antes da criação. Ou seja, Cristo é eterno e não foi criado, mas sempre existiu. João está estabelecendo que Jesus não é um ser criado como os anjos ou homens, mas sim uma preexistência e eterna. Era o Verbo. A identidade de Cristo como a palavra de Deus, a palavra aqui, verbo, no original grego, é logos. Significa palavra, razão ou mensagem. No pensamento judaico, a palavra de Deus era poderosa e criadora. Lá em Salmo, no capítulo 33, versículo 6, pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Na filosofia grega, logos era o princípio racional que governava o universo. João usa esse termo para revelar que Jesus é a expressão suprema de Deus. Ele é o verbo vivo, ou seja, a comunicação plena e definitiva de Deus com a humanidade. Então a palavra aqui, o Logos, que é Cristo, é uma revelação de Deus para a humanidade. E a palavra aqui está atuada na Bíblia. Toda a Bíblia contém Cristo, toda a Bíblia contém a palavra. E é a palavra que faz a conversão do homem, que traz uma comunicação direta com o homem. Se você abrir lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12 de Hebreus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula,
é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então você vê aqui a atuação da palavra. A palavra faz uma divisão aqui, ele vai dividir alma, espírito e corpo. O corpo aqui é as juntas e medula. A única coisa que consegue fazer essa separação de corpo, alma e espírito é a morte. Lá em Eclesiastes está escrito que o espírito volta a Deus. A alma para o lugar de destino, para o lugar que vai. E o corpo retorna ao pó, cumprindo a sentença: do pó foste tomado, para o pó retornará. A palavra faz essa divisão também. A morte faz, mas faz para a morte. Agora a palavra faz essa divisão, mas para a vida. Diferente. Aqui o objetivo é dar vida, é vivificar. Aqui o próprio Senhor Jesus vai dizer que se tu creres a mim, ainda que esteja morto, viverá. Aqui você está morto nas suas ofensas e pecados, Jesus traz vida para o espírito, regenera a alma e purifica a nossa natureza humana, trazendo a nós a vontade de morar no céu e renunciarmos à nossa natureza, para que o fruto do Espírito nasça e cresça dentro de nós, para andarmos em novidade de vida. Então aqui a gente vê essa ação da palavra, essa eternidade da palavra. O verbo se fez carne. E esse verbo que se fez carne vem para mostrar para nós que possamos nascer de novo. Esse é o ponto central do Evangelho. O Deus eterno entrou na história humana, o Criador se tornou parte da criação para salvar a humanidade. Mas no princípio era o verbo, nos ensina que Cristo é eterno. Ele já existia antes da criação. Cristo é divino, ele é Deus e não um ser criado. Cristo é o Criador, tudo foi feito por meio dele. Cristo é a revelação máxima de Deus, ele se fez carne para trazer a salvação. O João 1:1 estabelece desde o início que Jesus não é apenas um grande mestre ou profeta, mas o próprio Deus, que se fez homem para salvar o mundo. O terceiro tópico da lição, a reencarnação do verbo. O primeiro subtópico é a manifestação do verbo e a luz do mundo. O comentarista colocou assim: João identifica Jesus como o Criador de todas as coisas, mediando pelo Pai através do poder da sua palavra, que está lá em João, no capítulo 1, versículo 2 e 3. A seguir, ele faz uma distinção entre luz e trevas. João, capítulo 1, 4 e 5, versículo. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. João, capítulo 1, versículo 6 a 8. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciada por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. Essa manifestação como luz do mundo são temas centrais do Evangelho de João, que apresenta Jesus como uma revelação máxima de Deus, trazendo luz à humanidade caída. Quando o verbo se fez carne, que entra na nossa história humana, assumindo plenamente a sua natureza humana, sem deixar de ser Deus, aqui está mostrando que Jesus é verdadeiramente humano, experimentando as nossas dores, emoções, limitações físicas, perseguições e todas as paixões que sofremos. Ele habitou entre nós e também sofreu igual. Aqui vai diferenciar luz de trevas. Jesus como um ser humano mostrando que é luz. E as trevas que o mundo é. Então, aqui ele sendo humano, ele vai mostrar que é possível ser luz no meio das trevas. Habitar, aquilo que nós já aprendemos, significa armou a tenda. Lembrando que representa o tabernáculo no Antigo Testamento, onde Deus habitava no meio do povo. Agora Deus habita entre os homens, e esse Deus se chama Jesus Cristo. Luz. Veio trazer luz. E a luz aqui é mostrar toda a iniquidade da terra, que precisa herdar essa luz para que possa ter vida eterna. E as trevas aqui, o alimento das trevas é o pecado. E o pecado aqui é o que leva o homem a uma condenação prevista na Bíblia, que se chama condenação eterna. O próprio Senhor Jesus se encarna para tirar o homem desse destino cruel. Mas precisava somar um corpo para mostrar que na sua humanidade é possível ser luz. A Bíblia fala que ele veio cheio de graça e de verdade. Jesus vai revelar plenamente quem Deus é. Qual é o Deus que habita? Qual é o Deus que encarnou entre nós? Ele vai colocar os seus atributos divinos em ação, na cura dos enfermos,
na ressurreição de mortos, na multiplicação do pão, mas agindo como um ser humano, sentindo fome, dor, canseira. Essa encarnação que nós falamos aqui de Jesus, significa que Deus veio pessoalmente nos resgatar, Ele mesmo, sem nenhum enviado a não ser Ele mesmo. Jesus, o Deus encarnado. Ele é a própria palavra expressada e escrita para resgatar o homem da perdição do pecado. Lá em João, no capítulo 1, versículo 4, depois o versículo 5 e o versículo 9, 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Versículo 9. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todos os homens que vêm ao mundo. Aqui é um contraste aqui de trevas e luz, é que a luz clareia toda a inequidade da raça humana. E a luz vai trazer a verdade do ser humano e que necessita de salvação por estar em trevas. Jesus Cristo, Ele é a fonte da vida eterna. Ele é a luz que representa a verdade, santidade e revelação de Deus. As trevas não a venceram. O pecado e o mal não podem extinguir a luz de Cristo. Em João, no capítulo 8 e versículo 2, Jesus declara: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João, capítulo 8 e versículo 12. Aqui sem ele, o mundo está em trevas espirituais. Pecado, ignorância e morte. É o que reina no meio das trevas. Agora, quando vem para a luz aqui traz vida. Quem segue a Jesus encontra a direção verdadeira e vida nessa caminhada. Por isso que lá em Salmo, no capítulo 105, vai estar, lá no capítulo 119, versículo 105, vai estar escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Aqui o Senhor Jesus é essa palavra. Essa palavra dita pelo salmista é o próprio Senhor Jesus, é o Logos. Logos traduzido do grego, palavra. Se seguimos a Cristo, achamos direção para a vida. Essa luz de Cristo encarnada, ela tem um efeito transformador. Transforma o caráter, transforma ações, traz o homem renunciado, o homem regenerado, transformado, santificado. Essa luz traz tudo isso para que o homem ande também agora na presença de Deus, numa comunicação direta. Essa luz, que é o próprio Senhor Jesus, ele veio como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ele traz luz. Está lá em João, capítulo 12, versículo 46. Ele veio com luz para que nós, que estávamos em trevas, começávamos a enxergar o caminho, né? Aonde nós estávamos, aonde nossos pés iam, aquilo que a nossa boca pronunciava, aquilo que as nossas obras e ações que ia de encontro com a palavra. Por isso que a lei é boa. A Bíblia vai falar da lei, porque a lei vem apontar tudo isso. Agora, Jesus veio trazer, através da sua morte, uma regeneração total à humanidade. Então, todos aqueles que nele crê, agora não perece, mas passa agora a ter a vida eterna através dessa luz que é Cristo. Então, a encarnação do Verbo é a maior revelação de Deus à humanidade. E a sua manifestação é a luz do mundo, dissipando as trevas do pecado e trazendo vida eterna para aqueles que creem. O segundo subtópico está assim: o privilégio de nós tornarmos filhos de Deus. A Thalissa colocou: enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independentemente da sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus pela fé no nome de Jesus. Tanto os judeus quanto os gentios, a luz manifestou para revelar o plano divino de redenção a toda a humanidade. De se tornarmos filhos de Deus, o Evangelho de João vai enfatizar, ele vai ensinar que essa filiação não é automática para toda a humanidade, mas um dom concedido àqueles que creem em Jesus Cristo. Aqui precisa de uma ação de fé. Precisa exercitar a fé para se tornar filho de Deus. Aí precisa entrar por um caminho, né? Assim como Jesus vai ensinar a Nicodemos, ali no capítulo 3 de João, a respeito de um novo nascimento.
Aqui, essa adoção como os filhos, que está ali em João, no capítulo 1, do versículo 12 e o 13, declara que, mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus, pela vontade de Deus. Né? Esse versículo vai destacar os aspectos, né, sobre o privilégio de ser filho de Deus. Não é um direito natural, nem todos são filhos de Deus por nascimento físico, é necessário um novo nascimento espiritual, e também é concedido pela fé em Cristo. Somente os que creem em Jesus receberão esse privilégio. Aqui a Bíblia deixa bem clara que não existe outro caminho para ser filho de Deus, ou para morar no céu, ou para herdar uma salvação. Precisa crer em Jesus, não existe outro caminho. Ou um outro ser que possa intermediar essa salvação, somente Jesus. E também há uma obra sobrenatural, não vem do esforço humano, mas da vontade de Deus. A vontade de Deus aqui é salvar toda a humanidade. E essa vontade aqui é gratuita, é de graça. É um dom de Deus oferecido à humanidade. Agora tem os que amam mais as trevas do que a luz. Acontece hoje em dia. E sempre aconteceu no passado, de muitos amarem mais as trevas do que a luz. E sendo que essa vontade de Deus é uma vontade que toda a humanidade seja salva da condenação eterna. Agora, no novo nascimento, a chave para a filiação. Jesus explica a Nicodemos, ali em João, no capítulo 3, versículo 3 ao 5, que para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode herdar ou ver o reino dos céus. O nascimento acontece através do Espírito Santo. Lá em João, no capítulo 3, versículo 6 a 8, transforma em novas criaturas, tornando-nos espiritualmente filhos de Deus. É que há uma diferença entre filho e criatura. Só passa a ser filho quando traz a sua fé direcionada a Cristo. Aí Jesus, nós passa a ser cordeiro de Cristo, adotado pelo sangue de Jesus. Mas se não entrar por esse caminho, continua sendo criatura. Assim como está em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27. Agora, para ser filho de Deus, precisa crer em Cristo. E são regenerados pelo Espírito Santo, quem faz a limpeza, quem vai confirmar essa adoção é o Espírito Santo, que está lá em Romanos. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito da adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aqui está os verdadeiros filhos de Deus, regenerados pelo Espírito Santo de Deus. E o que testifica no céu a respeito da nossa filiação, atrelado à crença no poder de Deus através de Jesus e a purificação do nosso pecado no sangue de Cristo. Lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aqui essa ação de sermos filhos de Deus, adotado através de Jesus, nos dá um direito de comunicação direta com Deus, pedindo a sua misericórdia, para que nós possamos, nas horas difíceis, ter um auxílio direto do próprio Deus eterno, sabendo que Cristo está à destra de Deus assentado e intercedendo por nós, porque passamos por Ele. Obedecemos a sua palavra, descemos as águas para ter um novo nascimento, e agora não temos mais a alma vivente, mas sim andamos agora em espírito vivificante, que é Cristo Jesus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Aqui a gente vemos uma ação do Espírito Santo em santificação, em purificação, para que nós possamos estar andando aí com essa novidade de vida. O privilégio de nós tornarmos filhos de Deus não vem por tradição. Não existe tradição para levar você a Deus. Mérito ou nascimento físico também não tem nascimento e nem mérito. Você não tem mérito de nada. Mérito que você tem é de ser condenado.
Aqui é uma atuação de Deus de graça para te tirar dessa condenação. Você por si mesmo, você caminha para a perdição eterna. Mas a intervenção de Jesus Cristo é para trazer vida. É um dom recebido pela fé em Cristo e pelo novo nascimento do Espírito Santo. Regeneração, transformação, para que um dia você possa morar nas mansões celestiais. O privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Olha o privilégio. A nossa esperança está registrado na Bíblia, nas suas promessas. Se você abrir lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, a gente entende um pouco disso. Desde o versículo 7 até o versículo 9 do capítulo 2 de 1 Coríntios. Vamos ler para entender um pouco. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas o que está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Veja aí. Aqui essa lição vai dizer que Israel não aceitou. Vai mencionar Israel aqui no comentário, um comentarista, né, da lição, que diz assim: enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independentemente da sua raça, língua, tribo e língua, etnia e língua. Então aqui esse capítulo 2 vai dizer que Deus oculta dele, para nós termos acesso. Deus fecha o entendimento dos príncipes daquele tempo e abre para nós termos direito também de entrar na glória de Deus e sermos adotados como filho, para ter o privilégio que está no versículo 9, coisas grandes e maravilhosas que Deus tem preparado, que nem o homem conheceu, nem o olho viu, nem o ouvido se ouviu, nada do que tem preparado. Deus tem uma surpresa gloriosa para quando você sair dessa matéria terrestre e entrar pela glória do céu, você vai encontrar algo grandioso que Deus tem preparado para todos aqueles que Ele tem como filho. O terceiro subtópico do terceiro tópico está assim: a manifestação e a habitação do verbo. O comentarista diz assim: a frase "o verbo se fez carne" sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens. O termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história. É importante notar a expressão "habitou entre nós" no texto grego. Essa expressão indica que o verbo armou o seu tabernáculo, ou tenda, entre nós. Antes Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo. Agora, de acordo com a palavra do evangelista, ele reside entre nós, representando uma manifestação plena da presença divina no mundo. Essa manifestação do verbo, ela está diretamente ligada à sua habitação entre os homens, conforme João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Aqui João ensina que a vida de Cristo, a vinda de Cristo ao mundo, não foi apenas um evento momentâneo, mas a própria presença de Deus entre os homens. Essa palavra do grego aí, que vai dando a respeito de habitar, ou habitava, ou habitou, eu não sei falar grego, mas é quinor, que significa armar tenda, ou tabernacular. Amar o tabernáculo, isso nos remete do Antigo Testamento, onde Deus habitava no meio do povo de Israel, lá em Êxodo, no capítulo 25, do versículo 8 ao 9. Aqui João vai declarar que Jesus é o verdadeiro tabernáculo de Deus, a manifestação visível da presença divina. Antes Deus habitava entre o povo por meio do tabernáculo, agora ele habita pessoalmente, encarnado, na pessoa de Jesus Cristo. O verbo como morada de Deus entre os homens, a habitação do verbo, significa que Deus não está mais distante, ele veio pessoalmente ao nosso mundo. Podemos ver a sua glória, assim como a glória de Deus encheu o tabernáculo, lá em Êxodo, capítulo 40, versículo 34. A glória de Deus agora revelada em Cristo, encheu a terra. Vemos aqui que Jesus traz uma comunhão restaurada com Deus. E o pecado separava o homem de Deus, mas Jesus veio para nos trazer de volta à presença de Deus. Lá em Isaías, no capítulo 59, versículo 2, diz que o pecado faz uma barreira, separa, Deus não ouve o pecador. Então está separado. Jesus vem trazer restauração, vem nos aproximar novamente a Deus.
vem trazer a nossa comunicação, restabelecer a nossa comunicação com Deus através do seu sangue. Colossenses, no capítulo 2, versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Significa que Jesus não é apenas o enviado de Deus, mas o próprio Deus habitando entre os homens. Isso é muito glorioso. E esse verbo agora, ele habita nos corações dos crentes, daqueles que creem em Cristo. Depois da sua ressurreição e ascensão, Cristo continua habitando, não mais fisicamente, mas espiritualmente, dentro daqueles que creem. Por isso que lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, está escrito que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe, porque ele é galardoador dos que os buscam. Precisa fazer o exercício da fé para que Jesus possa estar habitando dentro do coração do homem. Lá no capítulo 14, versículo 23 do Evangelho de João, diz assim, Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então você vê aqui a atuação da Trindade nessa obra redentora, na sua habitação, que agora o objetivo maior é o coração do homem. Então lembre-se que toda a sua ação da terra, você tem um Deus contigo. Toda a sua dificuldade, você tem um Deus contigo. Se passar por enfermidade, você ainda tem um Deus contigo. Então as preocupações não pode apagar ou refutar esse Deus que está dentro de você. Mas o seu Deus é maior do que qualquer problema que esteja te assolando ou que aconteça na face dessa terra. O apóstolo Paulo vai escrever lá no capítulo 8 de Romanos que nem a morte pode nos separar do amor desse poderoso Deus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, não sabeis que sois o santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Você vê que o Espírito de Deus está presente em todo o tempo. Ele intercede, ele consola, ele convence, ele limpa, ele santifica, ele prepara, ele coloca palavras novas, ele coloca em você um espírito novo, ele te faz um verdadeiro cidadão do céu, aquele que pode caminhar nas regiões celestiais, porque esse espírito de vida que pertence a esse Deus trino está atuando e mostrando Jesus para você, e esse Jesus ser é firmado em seu coração, e você não perder mais essa tua caminhada, ou se perder com essas trevas, mas estar sempre nessa luz, olhando somente para Jesus, autor e consumador da fé. Essa manifestação do verbo não foi apenas um momento histórico, mas a vinda permanente da presença de Deus entre nós. Jesus tabernaculou entre os homens, revelou a glória de Deus após a sua ascensão, continua habitando nos crentes através do Espírito Santo. Essa habitação de Deus no coração do homem, Deus é grandioso, ele enche o céu e enche a terra, ele enche todo o firmamento, ele está acima de tudo. Como que esse Deus tão grande pode caber no coração do homem? Lá em Jeremias, no capítulo 23, versículo 24, está assim: ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que não o veja, diz o Senhor. Porventura não enche os céus e a terra, diz o Senhor. Deus é pleno, é enorme, é grande. O seu poder é infinito, ele enche toda a plenitude da terra e do espaço. O espaço infinito, ele é infinito, enche o espaço. Como pode caber dentro de um coração de um homem? Como ele pode habitar com o homem? O Deus infinito, ele escolheu revelar ao homem. Ele escolheu. A Bíblia ensina que Deus é onipresente, ou seja, ele não pode ser contido por nada. O versículo de 1 Reis, no capítulo 8, versículo 27, assim, mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Então você vê que Deus nada contém a Deus, ele é além da nossa imaginação. Mas como pode caber no coração do homem? Salomão reconhece que Deus é tão grande que nada pode limitá-lo. Mas ao mesmo tempo ele escolheu se revelar e habitar entre os homens. Agora Deus vai habitar no coração do homem pela fé. Mesmo sendo infinito, Deus escolheu habitar no coração daqueles que crê. Por isso que o versículo vai terminar:
E Deus é galardoador dos que os buscam. Ali de Efésios, capítulo 11, versículo 6, o final do versículo. Mas Deus é galardoador dos que os buscam. Deus se revela a quem busca. Deus se aproxima de quem crê. Deus habita no coração daquele que faz uso da fé e crê nele. E crê no seu poder e na tua intensidade viva de poder sobre todas as coisas. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo? Que habita em vós proveniente de Deus? Olha a morada de Deus, aí é pela fé. Isso acontece por quê? Deus é Espírito, João capítulo 4, versículo 24, e seu Espírito pode habitar no nosso Espírito. Ele nos criou para sermos sua morada, Efésios capítulo 2, versículo 22. Cristo é o Verbo encarnado, veio para restaurar nossa comunhão com Deus, João capítulo 14, versículo 23. A humildade de Deus em se aproximar de nós, sendo tão grande, escolheu se fazer pequeno para estar próximo de nós. Ele veio como homem, Filipenses capítulo 2, versículo 6 ao 7. Jesus esvaziou a sua glória para habitar entre nós. Ele habita no coração do humilde, o coração que do homem é humilde. Isaías capítulo 57, versículo 15. Deus se agrada de um coração quebrantado. Esses exaltados, soberbo, grande, Deus está longe, mas o humilde, o contrito, de coração quebrantado, Deus se faz presente. Efésios, no capítulo 3, versículo 17, ele nos torna sua morada. Pela fé em Cristo faz morada em nosso coração. O fato de Deus caber no coração do homem é um mistério da graça. Ele não habita em nós porque podemos conter, mas porque ele escolheu se manifestar dessa forma. Agostinho, lá da igreja primitiva, ele diz assim: tu não fizeste para ti, e nosso coração está inquieto, até que encontre e descanso em ti. Por isso que lá em Salmo, no capítulo 91, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ali o Salmo vai dizer uma ação de Deus em benefício daquele que está escondido nele. Deus está protegendo em todo o tempo. Deus, que é infinito, ele enche todo o universo, pode habitar no coração do homem porque ele não é limitado pelo espaço físico. Ele escolheu se revelar de forma pessoal e íntima, para que pudéssemos conhecê-lo e viver em comunhão com ele. Por isso que esse Deus tão grande, que enche a terra, o universo e o céu, esse Deus infinito, ele por si mesmo escolheu habitar em nosso coração. E a ação aqui é graça, a ação aqui é misericórdia, a ação aqui é amor. E ele nos trouxe a revelação do céu ao nosso coração, trazendo por intermédio do seu Filho amado, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e que o nosso glorioso Deus possa fazer morada aí no seu coração e você possa sentir a sua presença e estar aí sendo guiado pelo Espírito Santo. Que Deus o abençoe. A conclusão dessa lição está assim. Nessa lição tivemos a oportunidade de iniciar o estudo do Evangelho de João, mostrar a sua relevância, o seu objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única no Novo Testamento. Em João, entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. É o que vamos aprender no decorrer dessa lição, desse segundo trimestre, a respeito do Evangelho de João. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Grandioso e eterno Deus, Pai de bondade, Deus de misericórdia. Glorioso Deus, todos que vão ouvir esta aula, todos os professores que vão ensinar e os alunos que vão aprender. Senhor, que eles possam entender que és o Deus que habita em nosso meio, que está presente no coração de cada um que crê no teu Filho amado Jesus Cristo. Desperta, salva almas, liberta pelo teu imenso amor. Ó Deus, que os teus milagres estejam no meio da tua igreja, salvando, curando e transformando. Assim eu te peço em teu nome, Jesus, para a glória do seu nome. Amém.